E aí eu acredito que entra a questão social muito presente, professor, dentro dessa geografia urbana complexa, que está exatamente na administração e gestão desse conglomerado, dessa cidade enorme, dessas crises complicadas que são as habitações irregulares, que são os conjuntos que surgem de um dia para o outro e que trazem junto um pacote de muitos problemas. Não seria interessante iniciar, portanto, o cidadão um processo de mudança na cabeça e mudança também na gestão da cidade? Exatamente. Essa mudança ela é compartilhada. Veja que cada cidadão tem também uma função social com a sua cidade. Eu costumo dizer que se você quer saber como está a sua cidade, olhe para a sua calçada. Quando você sai da sua casa, é o primeiro local que te deixa em contato com a cidade. Então, se a tua calçada está ocupada com plantas, está ocupada, você coloca cerâmica que a torna escorregadia e perigosa, se você coloca rampas de forma que uma pessoa, um cadeirante, por exemplo, uma pessoa com uma deficiência visual, as pessoas idosas não possam circular, é um sintoma que está errado. Então, às vezes, temos que começar a olhar a partir das nossas calçadas. 85% teria que ser quebrado e reformulado das calçadas. Então, assim, é um contrato que a gente faz da nossa ambiência urbana. O cidadão, a cidadã, muitas vezes não está morando numa área irregular ou uma área de risco porque quer. A moradia para o segmento mais pobre não é uma escolha. Quem pode escolher onde morar são os ricos. As pessoas mais pobres, elas estão ali na margem do igarapé, elas estão na área de encosta porque realmente não têm onde morar. Esse é um grande problema, né? Então, é um sintoma que envolve a renda, que envolve as oportunidades da inserção na educação e que levarão estruturalmente, como eu já falei, a entrada desse segmento num circuito formalizado da moradia, mas tem que haver essa oportunidade de inserção e também, obviamente, as políticas públicas, de saneamento, as políticas públicas, por exemplo, as ruas esburacadas, algumas partes da cidade têm infraestrutura, aquelas partes que têm o poder, que têm um poder econômico e político, estão muito bem preparadas, estão muito bem estruturadas e as outras estão aí para períodos específicos de tapa-buraco. Então, nós não podemos ter uma governança que governa apenas para uma parte da cidade, que olha apenas para uma parte da cidade. Então, é um contrato entre cada um de nós e a governança. É muito interessante esse ponto que você tocou agora, professor, porque contando um pouco da minha experiência, eu cresci no bairro do Japim, aqui em Manaus. Foi quase minha vizinha. Exatamente, a gente se conhece já há muito tempo, fomos, digamos assim, vizinhos, né, Dante? Sim. E ao lado da minha casa tinha uma favela e eu cresci vendo a favela crescer. Vai passando mesmo de pai para filho, é a casa da prima, é a casa da irmã, é a casa do filho, e aí vai formando aquele conglomerado. O que a gente vem percebendo é que os governantes, digamos assim, o poder público, ele vai tapando buracos. Ele vai trabalhando ali para tapar buracos, tapar, digamos assim, o sol mesmo com a peneira. A gente não percebe uma política pública mesmo de longo prazo. Então, as pessoas realmente ela não têm escolha, como você está falando agora. Para o pobre, ele não tem escolha. É uma situação que ele não tem escolha. É muita bandeira de campanha também, a questão da moradia, mas eu acredito que de 4 em 4 anos, como os poderes podem mudar, eles não levam isso muito a ferro e fogo. Exatamente. A questão da moradia, ela faz parte de um discurso que todo aquele que almeja chegar na governança municipal ou estadual ou mesmo federal, ele utiliza. São os velhos clichês. Quer dizer, moradia, educação, segurança, saúde. Veja que a moradia ela está contida nesse processo. E assim, a sociedade é preciso que haja um despertar para o acompanhamento verídico dessas questões. Por exemplo, o que você fez efetivamente nos 4 anos? Você não fez? Não tocou no assunto? Não fez uma política aprofundada? Então, não tem mais oportunidade. Enquanto a sociedade ela não se tornar uma sociedade autônoma, nós vamos ter uma cidade cuja expressão é a irregularidade, é a desigualdade. Quando você citou o seu exemplo, por exemplo,
da ocupação irregular, da favela que estava no entorno do local onde você morava, você percebe que o tempo passa e as questões vão permanecendo as mesmas. Sim. Vários governos vão passando e todos eles dizem que vão minimizar, resolver o problema. Eu vou manter até ali na região do Japim, você passa um pouquinho ali, a Leandra morava ali perto onde tinha um supermercado de atacadista, perto, isso, lá mesmo. E um pouco mais para frente tem o Igarapé do 40, né? Você modernizou aquilo tudo, você colocou um viaduto, passou, mas o pessoal continua ali perto, continua morando ali naquela situação, numa situação precária, né? Você consegue mexer numa coisa. A impressão, às vezes, que me passa é que para os governos como um todo é mais barato as pessoas invadirem, porque você se esquiva de uma responsabilidade, se esquiva, entre aspas, e aí depois você só faz aquilo que você estaria já obrigado a fazer caso investisse de fato numa moradia, num programa habitacional decente, né? Não vou nem dizer de excelência, mas um programa decente que é botar escola, que é botar um posto de saúde e sempre numa quantidade que não suporta a demanda que tem naquela região, porque se ela cresceu descontrolada, você não consegue mensurar, né, como é que vai ser aquela... Por exemplo, essa questão da pessoa permanecer, né, tem a ver também com a sobrevivência, as atividades econômicas. E eu nem estou condenando, estou só mostrando que... Exatamente. Então, assim, veja, a pessoa que... Ela não tem a escolha de ir para outro lugar. Exatamente. A pessoa que mora na margem, que vive na margem do Igarapé, mas que está relativamente perto de uma área central, uma área que oferece oportunidades, movimento, um volume econômico, digamos que essa pessoa ela trabalha no setor informal, vendendo alguma coisa, e digamos que haja uma política de habitação, aí é um ponto importante, e que ela ganhe uma casa, um apartamento bem para longe de onde estava. A renda da pessoa não aumentou, apenas a moradia que foi dada a ela. Então, ela vai arcar com os custos de transporte, pelo menos 2 tarifas de ônibus, isso vai impactar no seu orçamento mensal. Ela vai arcar com os custos da moradia, as taxas de energia e água, e isso vai impactar na sua renda. Então, muitas vezes, essas pessoas elas voltam para o antigo lugar, alugam o imóvel ou vendem, conseguem vender o imóvel e voltam para o local. E muitas vezes há um julgamento sobre esse processo. Por que voltaram? Por que estão ali? É que a questão está na renda, naquela coisa menos visível, né? De eu precisar comer, eu precisar vestir, eu precisar alimentar a família. Então, é aquela velha questão. A casa só não é o suficiente. Tem que ter uma estrutura de inserção em renda também.